Olá, tudo bem? O tour hoje vai ser pela minha cozinha alugada. Eu montei ela toda em módulos com essa cozinha que eu tenho há 3 anos e meio, que eu tinha montado ela especificamente para a casa anterior. Era uma cozinha bem maior e a gente conseguiu adaptar ela para essa cozinha que é bem pequena. É uma configuração totalmente diferente. E eu vou mostrar para vocês como a gente conseguiu encaixar esses módulos aqui e quais soluções a gente encontrou para que fique tudo no seu lugar, e eu gostei bastante do resultado. Eu acredito que vocês vão gostar também e que algumas ideias aqui vão servir para casa de vocês. Essa cozinha, ela é da marca THB, é a linha Vivenda. Eu vou começar mostrando para vocês esse balcão que fica logo na entrada. Ele é o balcão de 1,20 m, aquele que geralmente a gente usa para pia, mas aqui eu quis colocar um tampo que dá para comprar separado para apoiar minhas cafeteiras e o micro-ondas. Eu optei por ele vir com mais gavetas e com essas duas portas que eu armazeno bastante coisa, e também pelo fato dele ser um balcão inteiro e daí ele não fica com aquele tampo dividido. Porque se fossem mais módulos, cada módulo vem com o seu tampo e não ficaria esse tampo contínuo. E logo acima eu coloquei esse aéreo de 1,20 m também. Coloquei com portas de vidro espelhadas, porque daí aqui eu coloco algumas louças que eu tenho e ele aparece um pouquinho, mas não muita coisa, só que esse vidro dá um detalhe bem bacana aqui para a cozinha, achei bem bonito. E ali ao lado eu coloquei o basculante de 80 centímetros, que na verdade na cozinha anterior ficava em cima do fogão com o depurador, só que aqui não coube ali naquele espaço do fogão, então eu coloquei aqui na geladeira. Sobrou esse espacinho do lado que eu ainda tô pensando se coloco uma prateleira, algum suporte para canecas. E aqui na parte de baixo nós adaptamos esses nichos que na verdade eram nichos do armário aéreo de canto que a gente usava na outra casa e não conseguiu colocar aqui. Aí o meu esposo cortou e conseguiu montar com esse tampo ali para ficar da mesma altura do balcão e a gente conseguiu mais espaço para armazenar todos esses itens aí em cima do balcão. Essa geladeira e o micro-ondas a gente tem já há 10 anos, desde a nossa primeira casa. Eles são muito bons. Eu gosto muito de inox por causa da durabilidade e porque eles se mantêm bonitos por muito mais tempo. E falando na geladeira, a gente não conseguiu encostar na parede porque tem uma viga lá no fundo, então ficou sobrando esse espacinho ali. Então eu aproveitei e coloquei esse carrinho multiuso com alguns itens de limpeza, produtos de limpeza que fica escondidinho ali e deu para aproveitar esse espacinho. E assim a gente conseguiu preencher esse lado da cozinha, não fechou muito a passagem, a gente consegue entrar com tranquilidade. E agora aqui a gente vai seguir para esse outro lado. Esse armário aéreo e esse balcão, a gente conseguiu cortar daquele canto que ficava na casa antiga e a gente não conseguiu adaptar aqui. Eles ficaram medindo 63 centímetros de largura, meu esposo conseguiu cortar, fazer as portinhas, a gente montou tudo direitinho. Essa não era a nossa ideia inicial, a gente pensou em colocar o canto aqui desse lado, só que isso não foi possível em função da nossa torneira, que ela é fixa ali na parede, e daí isso faria o quê? Que a gente tivesse que trazer a nossa pia mais para a esquerda, porque aquele canto era mais estreito que esse balcão, então isso ia desalinhar a nossa cuba da nossa torneira. E assim então foi a solução que a gente encontrou, e esse balcão me auxilia muito no dia a dia, para apoio da pia e também para preparar as refeições. E aqui do lado então eu coloquei o balcão da pia e esse armário aéreo de 1,20 m, só que dessa vez daí eu coloquei porta simples, sem vidro. E agora já aproveita para deixar um like se você está gostando do vídeo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E aqui eu vou seguindo então com o fogão que já estava aqui no apartamento. Eu tive que ficar com ele porque antes eu tinha um fogão de 5 bocas que não coube ali no espaço, eu tive que vender. Então eu tive que reformar ele tinha umas partes enferrujadas, eu pintei a lateral, pintei uns detalhes ali na frente para ele ficar bonito. Dei uma boa limpada nele, ele funciona super bem a parte do fogão como forno também. O único defeito dele é que ele era muito baixinho, então eu criei essa base para ele com umas madeiras que eu tinha sobrando em casa, que essa base serve para dar altura, assim ele fica do mesmo nível que a pia e também facilita na hora da limpeza, porque eu coloquei rodinhas, é fácil de tirar e colocar ele no lugar. E aqui na parte de cima, então, eu não tinha mais nenhum módulo para colocar ali, porque eu vendi o depurador.
o basculante ficou em cima da geladeira, mas daí eu encontrei essas duas prateleiras que eu tinha no quarto antigo do meu filho e eu não usei nesse quarto, e por coincidência elas couberam certinho ali no espaço que estava sobrando. Eu acho prateleira uma ótima ideia para a gente preencher espaços de forma econômica e fica muito bonito. Outra coisa que me agradou bastante é o fato delas serem branco e preto, e assim elas criaram uma composição com o fogão que é branco, já que os outros eletros são todos em inox e ele tinha ficado sozinho ali na cozinha, né? E assim ficou visualmente muito mais harmônico. E agora eu vou falar um pouco da minha pia, que ela é aquele mármore sintético. Eu acho que é uma ideia bem econômica e eu acho que fica bonito. Eu prefiro, ao invés daquela pia toda de inox, aqui ela tem a cuba só de inox. E eu acho que ela tá bem conservada, porque são 3 anos e meio usando diariamente, então eu acho que é uma ideia que vale a pena. E aqui do lado a gente conseguiu reaproveitar um tampo de granito que tinha aqui no apartamento, só que ele estava com um balcão bem velho, que a gente descartou. A gente só então diminuiu na profundidade desse tampo, que ele era mais profundo, a gente cortou, e daí ele coube certinho aqui. A gente levou numa marmoraria, o rapaz lá cortou pra gente, não cobrou nada. A gente uniu ele na pia ali com silicone preto para ficar o mais parecido possível. Os acabamentos aqui da parede também foram cortados daquele armário de canto e eu pintei de preto para que ele ficasse o mais parecido possível. E eu gostei muito dessa solução porque aí eu tenho a tranquilidade de apoiar uma panela quente ali em cima desse tampo de granito sem ter que ficar me preocupando em queimar o tampo. Outra coisa que a gente teve que pensar aqui foi a questão das tomadas. Aqui tinham poucos pontos de tomada, então a gente teve que puxar tudo com canaleta, inclusive uma aqui passando por cima da porta para poder colocar a geladeira, o micro-ondas e as cafeteiras. Infelizmente, isso é uma solução que acontece às vezes em casa alugada, porque eu não ia quebrar a parede para passar fio por dentro, né? Então, a gente resolveu assim. Aí eu aproveitei e coloquei essa iluminação funcional ali em cima da pia. E isso auxilia muito no dia a dia, e eu também gosto dessa lâmpada porque ela tem a opção de conectar a tomada pelos dois lados. Aqui eu conectei por esse lado, mas se um dia eu mudar para uma outra casa e precisar conectar do outro lado, tá ali essa opção. E agora falando um pouco sobre essa cozinha, eu gosto bastante, tanto da parte estética, como também eu acho os armários bem espaçosos, balcão bem alto. Ela já passou por uma mudança de um estado para o outro, são anos de uso, acho que ela está bem conservada, acho que vale a pena. O único ponto negativo que eu vi nessa cozinha até agora é, tá vendo que essa porta do basculante está desalinhada? É porque ela vem com o pistão só de um lado do armário. Claro que poderia ter vindo nos dois, mas isso também dá para resolver colocando outro pistão aqui desse lado. A gente ainda não fez, mas é uma solução que eu acho que resolve o problema. Agora eu vou trazer uma ideia aqui para vocês, para quem mora de aluguel também e quer comprar os móveis modulados, a opção de fazer o tampo de granito em módulos. Eu me informei na marmoraria e dá para fazer um tampo para cada módulo e juntar eles com silicone. Assim, quando você fizer uma nova mudança, é fácil para você desmontar e montar novamente na casa nova. Porque se caso for necessário, dá para cortar esses tampos e também se precisar colocar algum módulo novo, você consegue comprar um tampo novo para encaixar ali. Inclusive, ali na parte do acabamento dos pés também dá para fazer esse acabamento todo em módulos e grudar ali nos pezinhos para deixar um visual bem mais contínuo. E eu deixei para falar desses acabamentos aqui no final, porque como muitos já sabem aqui no canal, a gente mudou para esse apartamento sem ver pessoalmente, chegou com a mudança e já foi montando tudo no lugar. O que deu tempo foi para ir limpando e encaixando os móveis para poder usar a cozinha, né? A gente já estava morando aqui e no início eu avaliei bem e eu vi que eu gostava desse azulejo. Então decidi não pintar, não fazer nada com ele, porque depois da cozinha montada eu achei que combinou super bem com os armários. Eu gosto, assim, de um estilo de cozinha mais cozinha de vó, sabe? Cozinha de fazenda, mais afetiva. E eu achei que combinou super bem e trouxe o aconchego que eu precisava, assim, para fazer as refeições aqui para minha família. Esse, então, foi o vídeo de hoje. Eu quis compartilhar com vocês como a gente conseguiu reutilizar tudo que a gente tinha para montar essa cozinha. Claro que se fosse fazer um novo projeto, algumas coisas seriam diferentes, mas mesmo assim eu estou muito contente com esse resultado. Já deixa aqui nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse esse projeto para passar dicas para vocês de como montar uma cozinha modulada. O seu comentário fortalece o meu canal e faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Um beijo e até o próximo!